Amém? Vamos ler. Diz assim a palavra: E Maria estava chorando fora junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor, e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levastes, dize-me onde o puseste, eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre? Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai. Mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele dissera isso. Amém? Glória a Deus. Pode se sentar nesta noite. Glória a Deus. Aleluia. O Senhor gerou esta palavra no meu coração enquanto eu estava estudando. E esta palavra chamou muito a minha atenção. Eu ia preparar outra palavra, eu ia para Romanos 6, onde diz que a graça nos liberta de todo o pecado, ou nos guarda de todo o pecado. Mas eu ia lendo e nada ia saindo, e o Espírito Santo não trazia nada. Aí deu aquele estralo e me levou aonde uns dias atrás eu estava meditando aqui neste capítulo e nesses versículos, aonde envolve Maria Madalena e vai falar da ressurreição de Cristo. E eu quero intitular esta mensagem como Jesus ressuscitou, Ele vive. Assim como o assunto da salvação, o assunto da ressurreição de Cristo dentre os mortos é parte essencial e indispensável na mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. É tão essencial e tão indispensável para a vida cristã que Paulo, em todo o capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios, ele vai de forma doutrinária falar com autoridade e com grande sabedoria aos irmãos ali em Corinto acerca da ressurreição de Cristo e acerca da ressurreição dos mortos. Paulo, ele prega sobre a ressurreição de Cristo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Ele prega este assunto na igreja porque Corinto era uma cidade grega. E sendo uma cidade grega, muitos dos gregos ali não acreditavam na ressurreição dos mortos. Tanto é que em Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, Paulo ele vai pregar que Jesus estava vivo e eles zombam de Paulo. Porque muitos dos gregos não criam na ressurreição de Cristo, não acreditavam na ressurreição dos mortos. Aleluia, glória a Deus. Não acreditavam que aqueles que morreram ou iriam morrer poderiam passar ou viver a ressurreição. Deus de poder. Então Paulo ele sente, ele vê a necessidade de pregar acerca da ressurreição de Cristo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Por conta da má influência que muitos dos gregos estavam ali implantando dentro da igreja de Corinto. Deus grande. E por conta desta má influência, ele vê a necessidade de pregar acerca da ressurreição de Cristo, Deus, e de todos aqueles que estavam em Cristo Jesus e de todos aqueles que já dormiram em Cristo. Glória a Deus, glória a Jesus. Santo, santo Paulo, Deus, ele teme a atitude cética dos gregos
Santo, santo. E a descrença dos gregos de entrar dentro da igreja de Corinto a ponto de mudar a mente e o coração daquela igreja. E de certa forma, alguns ali já estavam com as suas mentes e os seus corações mudados acerca da ressurreição. Prova disso é que Paulo, no versículo 12 do mesmo capítulo 15, ele diz: ora, se prega que Cristo ressuscitou dos mortos, como dizem algum dentre vós que não há ressurreição de mortos. E aqui eu quero aplicar a primeira lição para nós hoje, que devemos tomar cuidado com falsos alimentos espirituais que chegam até nós, como estava chegando na igreja de Corinto. Que devemos tomar cuidado com falácias de lobos vestidos em peles de cordeiro. Que devemos tomar cuidado com alimentos que a princípio parece bom, mas que tem poder de apodrecer a nossa alma e colocar dentro de nós coisas que enraizam e geram maldade. Deus grande. E Jesus, falando a respeito disso, falando de alimento, falando de falsos alimentos e de falsas doutrinas, ele diz no Evangelho de Mateus, capítulo 16, acerca do fermento dos fariseus. Ele diz: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Fermento esse que Jesus não estava falando de algo físico, comida, porque os discípulos vão perguntar se ele estava necessitado de pão. Porém, Jesus não estava falando de algo físico. Jesus estava falando dos falsos ensinamentos dos fariseus e dos saduceus daquela época, que estava influenciando e desviando muitas pessoas do caminho da verdade. E enquanto eu estava escrevendo isso aqui nas minhas anotações, o Espírito Santo me fez lembrar na última vez que eu preguei aqui, e ele pediu para repetir novamente a esta igreja, aos pregadores e a todos que estão aqui. Nunca se houve tanta necessidade em ensinar a igreja, em pregar para a igreja a verdadeira palavra de Cristo. Glória! Nunca se houve tanta necessidade no século que nós estamos, no ambiente que nós estamos, no cenário que nós estamos, de tantas heresias, tantos falsos profetas, tantos falsos que sobem em cima dos púlpitos e vomitam palavras que nada edificam a igreja. O Espírito Santo me fez lembrar isso a última vez que eu preguei aqui. Nunca houve no nosso tempo tanta necessidade em basear as mensagens voltadas aos ensinamentos de Cristo, a verdadeira doutrina da igreja. Muitos hoje estão fora da igreja, não é por conta de lutas. Às vezes, eu sei que alguns têm grandes lutas, mas muitas das vezes, muitos estão fora da igreja, fora do corpo de Cristo, por conta das heresias que são ditas. A palavra tem tanto poder que todos nós sabemos que uma palavra tanto te edifica, tanto te levanta, quanto ela te abate e te derruba. E Paulo, ele temia isso ali na igreja de Corinto. E por isso que no capítulo 15 inteiro ele vai tratar sobre a ressurreição de Cristo. Porque havia pessoas sendo contaminadas, pessoas estavam mudando os seus pensamentos acerca da ressurreição de Jesus. Desde o princípio, os inimigos de Cristo tentaram negar o fato verdadeiro da ressurreição. Em Mateus 28, os líderes judeus tentaram colocar a culpa do túmulo vazio nos discípulos. Tentaram afirmar que o corpo de Jesus havia sido roubado pelos discípulos. Porém, isso seria algo impossível, porque se você ler os evangelhos, você vai ver que foi posto guardas na porta do sepulcro. Havia uma pedra, havia um selo romano inviolável. E diante disso, os discípulos não teriam nenhum poder. Então era algo improvável falar que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Deus grande, santo, poderoso. A verdade é que os líderes judeus tentaram evitar o inevitável. Tentaram mudar o que não poderia ser mudado.
tentaram mudar ou acabar com um projeto a qual tinha nascido e sido projetado desde a eternidade. Qual verdade? Qual fato eles tentavam mudar? Que Jesus ressuscitou e que Ele estava vivo. Eles tentaram de todas as formas burlar, naquela época, a mente do povo, porém eles não conseguiram. Ainda que eles não aceitassem, eles tiveram que reconhecer aquele Jesus de Nazaré, que pregava e que levantava os mortos da sepultura. O Jesus que curava e dava visão aos cegos, que comia com os pecadores e com as prostitutas e com os leprosos. Eles tiveram que reconhecer aquele Jesus que ninguém dava nada, Ele ressuscitou e Ele hoje está vivo. João aqui, diferente dos outros evangelistas, ele escreve este texto envolvendo Maria Madalena com detalhes muito mais profundos do que os outros evangelistas. Aleluia, Deus. Detalhes que não conseguimos encontrar nos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. João, ele traz algumas particularidades sobre o ministério de Cristo que os outros evangelistas não conseguem escrever, ou eles não relatam. Porque enquanto Mateus, Marcos e Lucas, ele dão mais ênfase, mais base para o lado histórico da pessoa de Cristo, João, ele narra de uma forma distinta e de uma forma especial e particular o lado divino do Senhor Jesus. Aleluia. Não que os outros não tenham escrito ou falado sobre a divindade de Cristo, não. Conforme nós vamos lendo os evangelhos, nós vamos vendo que todos os evangelistas falaram sobre o lado divino de Cristo, sobre ressurreição, falaram sobre os milagres, sobre os sinais. Porém, João, ele trata de uma forma diferente, de uma maneira diferente. Até o assunto do seu livro é diferente. Em Mateus, Jesus, ele é conhecido como o Rei dos Reis. Em Marcos, ele é conhecido como o servo. Em Lucas é apresentado como o Filho do Homem. Porém, quando nós estamos em João, João nos apresenta Deus como Cristo, como Filho de Deus. Então João tem uma profundidade muito maior do que os outros evangelistas. João, ele começa o seu evangelho não com a genealogia de Cristo, como o evangelho de Mateus e de Lucas. Ele começa falando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Aleluia, Muda Deus. todo o panorama diferente dos outros evangelistas. E aqui no capítulo 20 de João, João trata e escreve sobre a ressurreição de Cristo de uma maneira diferente. E como já mencionei, o assunto da ressurreição de Jesus é algo que deve estar impregnado no nosso coração e na nossa mente. Por quê? Porque crer na ressurreição de Cristo é algo tão importante para a igreja e para cada pessoa em particular, que, como eu já mencionei, Paulo no capítulo 15, agora do versículo 14 ao versículo 19, na primeira carta aos Coríntios, ele relata alguns pontos que nós devemos pensar e repensar. Ele prega e ele escreve esta carta diante dos coríntios, dos irmãos da igreja em Corinto, e ele faz algumas perguntas para os irmãos e algumas afirmações que eu creio que eles ficaram com a pulga atrás da orelha, e nós também devemos pensar nesses pontos. Quais? Paulo, ele começa a dizer: se Cristo não ressuscitou, logo a nossa pregação é vã, é vazia. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, a fé de vocês também é vã. Se Cristo não ressuscitou, somos considerados falsas testemunhas, porque nós testificamos que Deus ressuscitou a Cristo. Se Cristo não ressuscitou dos mortos, estamos presos ainda em nossos pecados.
se Cristo não ressuscitou dos mortos. Todos aqueles que morreram na esperança, na ressurreição, estão perdidos. Aí no versículo 19 ele diz que se esperamos em Cristo apenas nesta vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Porém no 20 ele afirma e nos dá uma injeção de ânimo, confirmando a ressurreição de Cristo. Paulo diz: Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Aleluia, glória a Deus. E essa verdade dita por Paulo aqui no versículo 20 é um dos motivos da nossa fé no amanhã. A ressurreição de Jesus Cristo é o motivo, o porquê a igreja não para, mas continua no caminho do Evangelho do Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Santo, santo é teu nome, Jesus. Poderoso. A igreja sabe desta verdade. O Espírito Santo testifica dentro de nós esta verdade. E o que Paulo disse para a igreja em Tessalônica, nós ansiamos pelo que ele disse. E o que ele diz? Ele escreve, capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, ele diz: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. É isso que nós nos apegamos. A igreja do Senhor se apega nisso. A esperança da igreja é isso. A fé da igreja é essa. A fé da igreja não é o que eu vou comer amanhã, o que eu vou vestir amanhã, ou qual carro que eu vou ter amanhã. A fé da igreja, a igreja de Cristo, ela anseia por isso. Ela anseia pelo tocar da trombeta. E quando a trombeta tocar, todos nós seremos arrebatados e nos encontrarmos com o Senhor nos ares. Essa é a esperança da igreja. Aleluia! Oh, glória! Esse é o motivo porque nós não paramos. Como o pastor disse, tal pessoa cortaram a água dele nesta semana, mas ele não para. Por quê? O motivo dele não está na água que cortaram, ou se a luz está apaga ou não. O motivo de nós continuarmos é se Cristo vai voltar um dia e Ele vai tocar a trombeta, e aquele que tem o Espírito Santo dentro de si, o Espírito Santo vai tocar um alerta, dizendo: Ele está voltando para buscar a noiva do Senhor. Aleluia! Deus de poder, aleluia, glória a Deus. Muitos param porque não sabem esta verdade. E é o Senhor. Muitos voltam porque não estão apegados no verdadeiro Evangelho. Leia a segunda carta aos Coríntios, capítulo 11. Aí você vai ver que Paulo ele vai dar uma relação do que ele passou. Meu Deus. Compare o que ele passou e compare com o que você está passando hoje. Aleluia. Faça uma pergunta para você mesmo. Se Paulo não parou, por que eu devo parar? Aí quando você vê o que Paulo passou, aí nós vamos para a carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 14. Ele estava preso, chicoteado, mas aí ele escreve: por esta causa eu me ponho de joelhos. Aleluia. Quando eu leio isso sobre Paulo, isso me anima. O cara estava preso, o cara tinha sido chicoteado, mas ele estava na prisão, orando por aqueles que estavam libertos. Aleluia. Não pare por tão pouco. Deus de poder. Foi falado na oração da Silvana, da diaconia Silvana. Deus santo. Falta só mais um pouquinho, o céu está logo ali. Eu creio. Aleluia. Oh, bendito. Então Maria Madalena com as outras mulheres, as outras Marias, elas vão até o sepulcro bem cedo, de madrugada, no domingo. Aleluia!
estavam levando especiarias e ungüentos que elas haviam preparado para o corpo de Cristo. Claro que elas vão ao sepulcro sem saberem ou sem ter a certeza de quem poderia tirar aquela pedra para elas poderem ter acesso ao corpo de Jesus. Mas a Bíblia diz que quando elas chegam até o sepulcro, a pedra já estava removida, já foi tirada. Aí Mateus, no seu livro, ele vai relatar e ele vai dizer para nós quem tirou. Ele diz que houve um grande terremoto. Por quê? Porque naquela madrugada havia descido um anjo, tirado aquela pedra, e o anjo sentou-se em cima da pedra. Deus grandes. Mateus ainda ele diz o aspecto do anjo. Ele fala que era como um relâmpago e a sua veste branca como a neve, de tal modo que os guardas romanos não aguentaram. Sentiram tão medo que a Bíblia diz que eles estavam com aspecto de morto. Então imagine com que poder desceram ali naquele lugar. Imagine com que autoridade eles foram naquele lugar para tirar aquela pedra. E para dar continuidade a um projeto, como eu já disse, que foi feito desde a eternidade. Deus grande, Senhor. E precisamos entender uma coisa, um detalhe. A pedra não foi removida do sepulcro para que Jesus saísse do sepulcro. Não. Não foi como Lázaro, que Jesus pediu para tirar a pedra e ele chamou Lázaro para fora e Lázaro saiu. A pedra não foi removida para que Jesus saísse e se apresentasse àqueles que fossem ao encontro dele. Mas se a pedra não foi removida para que Jesus saísse, por que removeram a pedra? A pedra foi removida para que as pessoas pudessem ver que ele já não estava mais ali. Eu creio, Deus. Pare para pensar, você acha que uma pedra ou uma pedra posta em um sepulcro iria segurar o nosso Senhor Jesus? A morte não conteve segurá-lo, a morte não conseguiu segurá-lo. Uma pedra posta no sepulcro, o que seria aquilo? Vocês acham que Jesus iria esperar o anjo chegar, tirar a pedra, esperar os discípulos chegar e ele se apresentar? Não, ele já havia sido ressuscitado. Então a pedra ela foi tirada apenas para que as pessoas vissem, testificassem que ele já não estava mais ali. Aleluia. Que aquilo que ele havia dito lá na Galileia sobre a sua ressurreição era verdade. Glória a Deus. A pedra removida. O anjo sentado na pedra era apenas o céu falando: vejam, ele ressuscitou. A cruz vazia que hoje nós pregamos significa, ou melhor, o céu está falando para nós. Ele não está pregado em uma cruz como outras religiões pregam. Ele desceu da cruz. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Ele vive. Ele ressuscitou. Aleluia. A pedra foi removida não para que Jesus saísse. Ele já tinha sido ressuscitado. Ele ressuscitou antes. O anjo desce ali, senta na pedra, espera o povo chegar e diz: olhem, ele já não está mais aqui. Glória a Deus. Verdade, Deus. Aleluia. Oh, glória. Aleluia, meu Deus. Maria, então, vendo que a pedra estava removida, corre. A Bíblia diz que elas correm para avisar os outros. Chega diante de Pedro e de João e diz: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. A Bíblia diz que Pedro e João, ouvindo aquilo, correm. João chega primeiro, porém não entra. Pedro chega por último e ele entra primeiro que João, porém os dois entram. E aqui eu anotei algo interessante, que o texto faz questão de falar que quando João vê o que Pedro vê, ele creu. Aleluia. A Bíblia não diz que Pedro creu, mas quando chega em João, a Bíblia diz que João, ele olhando os lençóis, ele entrou e ele creu. Glória a Deus. Obrigado.
O porquê que o texto ele faz esta menção de falar que João, ao entrar e ver os lençóis daquela maneira dobrados, ele crê. Porque por incrível que pareça, os discípulos não se lembravam do que Jesus havia dito sobre a sua ressurreição. Por incrível que pareça, os discípulos não acreditavam que Jesus iria sair do túmulo. Aí talvez você hoje possa falar, mas como? Andaram com Jesus, viram Jesus pregando, ouviram Jesus falar, como que eles não acreditavam? Mas hoje para mim e para você é fácil, está relatado, para eles não. Hoje, se Deus usa alguém para falar com a gente, ao sair do culto, às vezes nós duvidamos. Dessa maneira. Então eles não se lembravam do que Jesus falou e não acreditavam que Cristo iria sair do túmulo. Prova disso é que em Lucas, no capítulo 24, 2 anjos falam com as mulheres que foram ali ao sepulcro da seguinte forma: por que buscais o vivente entre os mortos? Não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como ele falou para vocês, estando na Galileia, dizendo: convém que o Filho do Homem seja entregue na mão de homens pecadores, e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Porém eles não se lembraram desta palavra. Mas eu creio que naquele dia, quando eles entraram naquele túmulo vazio, quando eles viram aqueles lençóis dobrados, eu creio que naquele dia eles saíram dali dizendo: Jesus ressuscitou dos mortos, Jesus está vivo. Ali sem dúvida, o túmulo vazio, a forma que os lençóis estavam dobrados, foi uma injeção de ânimo, de fé e de esperança àqueles que precisavam. E não só a eles, mas a nós também. Aleluia. Aleluia, fiel Santo Jesus Cristo. O túmulo está vazio. O diácono Guilherme pregou aqui esses tempos atrás sobre o significado do pano dobrado, dos lençóis dobrados. Aleluia, Jesus. Significando: eu voltarei. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus. Aleluia, meu Deus. Espírito Santo. Glória a Deus. Aleluia. Naquele dia eu creio que quando Pedro e João olham aquele sepulcro vazio, aqueles lençóis dobrados, eles saem dali com a sua fé renovada e com a sua esperança acrescentada. Pedro e João, a Bíblia diz que então eles voltam para casa. Porém, agora cheguei aonde lemos, Maria Madalena permanece na entrada do sepulcro. Maria permanece porque, por mais que o túmulo estivesse vazio, por mais que os lençóis estivessem dobrados, aquilo ali não serviu de evidências para que ela acreditasse ou para que ela voltasse como Pedro e João voltou. Aquelas evidências não foi o bastante para que Maria voltasse da mesma forma que Pedro e João voltou, dizendo: ele ressuscitou, ele vive. Não. Maria não estava ali simplesmente por causa de evidências ou de sinais. Maria não queria ver apenas um túmulo vazio e lençóis dobrados. Maria estava ali porque ela queria tocar, abraçar e estar perto de Cristo Jesus. Aleluia, fiel Santo Jesus grande. Maria Madalena queria tocar e abraçar aquele homem que havia expulsado opressões demoníacas da sua vida e que tinha lhe dado uma nova vida. Glória a Deus, aleluia. Esse é o motivo de Maria Madalena ter ficado ali, porque João poderia falar: Maria, vamos, nós cremos, eu sei que ele ressuscitou, o túmulo está vazio, os lençóis estão dobrados. Mas não, Maria fica. E a Bíblia é taxativa em dizer que ela fica chorando. E o desejo de Maria Madalena Deus grande, Santo. deve ser o motivo
de virmos à igreja e de estarmos na igreja. Glória a Deus. Não devemos vir à igreja simplesmente por causa de evidências ou por causa de sinais. Devemos vir à igreja e fazer parte da igreja e do corpo de Cristo, simplesmente, puramente, por causa de Jesus. Porque maior que as evidências, maior que os sinais, maior que a bênção que Ele vai te entregar, é o próprio Senhor Jesus Cristo. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Santo, santo teu nome, Jesus. Maior do que Ele vai fazer amanhã, na segunda-feira, na minha e na tua vida, maior do que isso é Ele. Glória a Deus. Como já ouvimos muitas das vezes, sabe, às vezes está se tornando até um jargão. Queremos as bênçãos, mas não queremos o dono da bênção. É desta forma. Procuramos muitas evidências, principalmente agora com o famoso movimento neopentecostal, aonde até um prego se torna ato ou meio de te abençoar. Porém, Maria estava ali com um pensamento diferente. Eu acredito que ela viu: o túmulo está vazio, os lençóis estão ali no cantinho dobrados, mas eu não quero ver apenas isso. Eu quero ver Jesus. Eu quero ver Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Um dia o evangelista Jonathan Carlos falou: aleluia, se eu subir para o céu, cheio de promessas aqui na terra, pouco me importa se as promessas vão ficar. Eu quero subir e eu quero ver Jesus. Eu quero subir e eu quero abraçar a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Ter evidências, ter sinais na vida é muito bom. Isso nos dá ânimo para prosseguir. Porém, melhor ainda é estar no deserto, mas saber que Jesus está do nosso lado e que Jesus não vai deixar ninguém e nem nada tocar em nós. Melhor que os campos verdejantes que Ló escolheu é ficar aonde Abraão preferiu ficar com Deus. Melhor que morar em Alphaville é ter uma casinha, aleluia, no meio da favela, mas saber que quando eu entro na minha casa, o Espírito Santo está lá dentro e aqueles que entram na minha casa são abençoados. Ei, é melhor eu andar de ônibus, aleluia, mas saber que eu estou em paz, que eu tenho o Espírito Santo e aqueles que chegarem até mim, eu tenho uma palavra para liberar sobre esta pessoa. Aleluia. O que Maria Madalena queria era estar perto de Jesus, sentir Jesus, tocar em Jesus. Oh, glória. E ela fica chorando. Glória a Deus, Santo, poderoso. Aleluia. Aleluia, Deus. A Bíblia diz que Maria chorando, ela olha